eu vou responder perguntas, né? Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram no final de semana. Muitas perguntas, assim, sobre a minha jornada, como foi meu início, algumas dificuldades, né, que eu passei, como que eu lidei com isso, enfim. Então, acho bem legal a gente conversar sobre isso, porque de repente é um momento de cada uma, né? E eu já passei por vários momentos. E ainda tenho muitos momentos para passar. Meu ateliê sempre foi assim uma coisa bastante importante para mim, né, na minha história de vida. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essas perguntas. Marci, boa tarde. Maria, que bom que vocês estão chegando por aí. Boa noite, disse a Maria, né? Esse horário é sempre assim. Eu começo a live às 18 horas, aí um pouco boa tarde, um pouco boa noite. Bom ver vocês chegando por aí. Duas Marias ali. Marci e Marias. Bem parecidos. Lunec Artes, oi. Maria, minha professora linda. Ah, pronto, já comecei bem. Jaqueline, Fabiana, boa noite, boa tarde. Ivani, Marci, te amo, ó. Dou graças a Deus por você assistir. Hoje meu ateliê está com cara de negócio. Coisa boa, eu fico muito feliz de ler isso. Nossa, nem imagino quanto as tuas palavras, o quanto significa para mim isso, sabe? Porque é um desafio a gente compartilhar, né, a jornada da gente. E aí saber que de alguma forma, assim, né, ajuda, motiva a continuar, né? Boa noite, boa noite. Ah, eu atrasei 2 minutinhos aqui, que a gente... Eu tava trabalhando, né? Dá pra ver que tem tecido aqui. Aqui do lado tá também cheio de coisa. É os bastidores que não aparecem, né? Mas tá cheio de tecido. Até o ferro de passar tá pra cá, botar pra cá. Tava trabalhando, né? Daí aí não me dei por conta do horário, sabe? Daí já saí correndo e tudo. Ah, não estou fazendo kit de toalha lavabo para o Dia das Crianças com saquinho organizador. O que acha? Eu acho que é uma boa, principalmente agora que a gente está voltando às aulas, né? Então, toalha de lavabo, saquinho organizador são coisas que a mãe pode usar, inclusive, no material da escola. Então, acho bom, acho uma boa ideia. Peças úteis. Marci, também estou trabalhando e agora assistindo você. Então, vamos lá, gente. Bora! Vou começar a responder algumas perguntas. Porque das próprias perguntas já vai ter muito assunto e eu tenho certeza que vocês vão se identificar. Eu anotei uma folha inteira dos dois lados e eu anotei só a metade das perguntas que eu não consegui responder lá na caixinha. Mas vamos lá. Vou começar aqui no começo. Piada aqui não. Essa piada aqui não. São perguntas, elas estão bastante misturadas, assim, porque eu só fui anotando, sabe? Mas... acho que tem bastante coisa aqui tem bastante assunto. Primeira pergunta que apareceu foi assim: como correu atrás para cumprir a meta no começo? E aí tem outra pergunta que complementa essa, que é: qual foi a sua primeira meta no início do negócio? Então são duas perguntas bem parecidas, né? Como eu corri atrás para cumprir a minha meta no começo e qual foi a minha primeira meta no começo do negócio? Minha primeira meta no começo do negócio era ganhar, né, por mês, a mesma coisa que eu ganhava quando eu trabalhava na loja. Então eu tinha um salário X lá na loja que eu trabalhava, e a minha primeira meta, meu primeiro objetivo com o trabalho que eu estava fazendo era ganhar pelo menos a mesma coisa, não a mesma coisa, tá? Minha primeira meta era o salário que eu ganhava na loja, daí eu descontava o que eu pagava para a pessoa que cuidava da minha filha. E aí dava uma diferença de R$ 400, né? Que eu pagava na época isso pra pessoa que cuidava da minha filha. Então era isso, tá? Era o salário que eu tinha, menos R$ 400, era a minha primeira... Se eu ganhasse aquilo ali por mês, tava tranquilo, porque era a mesma coisa que eu ganhava na loja. Então eu corria pra fazer vendas, pra conseguir alcançar. Então, assim, desde o começo eu já trabalhei com metas, tá, gurias? Eu não... Como eu venho das vendas e eu passei muitos anos tendo meta mensal... Quando eu comecei o meu negócio, essa foi uma coisa que já estava na minha mente desde o começo, assim, né? Que não tinha como eu não ter um objetivo financeiro, assim, uma meta para correr atrás,
porque já estava em mim aquilo ali de ter a meta de vendas. Então, a minha meta de vendas no começo era isso, que eu tinha que ganhar, né, a mesma coisa que, pelo menos a mesma coisa que eu ganhava na loja para eu conseguir, porque a minha vida financeira, ela já estava estruturada dentro daquele valor de salário, né? Então, eu tinha algumas contas que eram responsabilidades minhas, eu tinha que pagar. Se eu não alcançasse isso, eu não tinha como continuar com o ateliê, eu tinha que voltar a trabalhar fora. Porque eu não tinha, né? Não tinha ninguém que bancasse aquela parte ali. A gente até, na época, dividia as despesas, mas não tinha como, tipo, meu ex-marido bancar a minha parte, porque o salário dele também não era muita coisa, entendeu? Então, se eu não alcançasse a minha meta, eu tinha que voltar a trabalhar fora. Então, eu não tinha muito tempo para pensar se ia dar certo ou não. Eu tinha que correr atrás para fazer dar certo. Então, ó, Ju por aí, boa noite, gurias. Ah, a Erika tá por aí também. Boa noite. E aí, como eu corri atrás para cumprir a meta? Vender, né, gurias? Postava em todos os grupos possíveis de Facebook, eu falava para todo mundo o que eu fazia. Quando eu saía com os meus produtos, eu mostrava para todo mundo. E era aquela coisa, assim, como eu já sabia que vendas é esse movimento, né? O maior número de pessoas saber o que tu faz. Então eu nunca tive vergonha de mostrar o que eu fazia ou de falar do que eu fazia. Nunca tive. Então, assim, eu sempre me comuniquei muito, sabe? Sempre. Como é que eu vou dizer? Como é que eu vou explicar isso? Mas para mim era tão natural que eu tinha que falar do que eu fazia que não foi alguma coisa, um esforço que eu precisei fazer, porque para mim aquilo já vinha no pacote. Eu tô montando um negócio, eu preciso garantir o meu salário, então expor o meu produto e falar do que eu faço, principalmente no começo, tem que tá no pacote junto já. Mas assim, no começo eu fiz muita coisa para presentear. Então, as pessoas que eu sabia que tinham criança, eu fazia alguma coisinha para dar de presente, para poder ter foto com o nome, para poder postar nas redes sociais e dizer que eu fazia aquilo, sabe? Então, foi estratégias que eu usei. Eu pedia para as pessoas que eu conhecia falar para os outros o que eu fazia. Então, assim, quem tem boca vai a Roma, sabe? Eu nunca tive vergonha disso. Isso me ajudou. Então, assim, foi isso. Não teve um grande segredo. Foi vencer, né, a vergonha que não tinha. Mas para quem tem uma questão de vencer isso e falar, né? Professora, como fazer uma meta com ateliê iniciando e não tem venda? Continua todos os dias. A meta independe do teu... Por exemplo, eu estou iniciando, eu tenho venda todos os dias. A meta é a meta. A meta é o que eu preciso alcançar. A meta, eu calculo ela com o mínimo ali que eu preciso alcançar. E aí, se eu alcancei ou não, é outra coisa. Mas a minha meta é aquele número lá. Aí bater a meta, que é um trabalho que eu vou precisar buscar, né, mês a mês, nem sempre, gente. Acho que é muito difícil alguém que calcula uma meta e no primeiro mês já bate a meta. Mas o número ali definido, ele te dá um rumo, assim, sabe? Então eu sei que muitas vezes eu fui atendendo o cliente até mais tarde, muitas vezes eu costurei mais do que eu estava planejada para costurar, porque eu tinha um número claro para alcançar. E isso me fazia me esforçar um pouco mais, porque eu sabia se aquele dia eu não rendesse tanto, ou se naquele semana eu não rendesse tanto, eu não ia alcançar aquele valor que eu precisava. Então a meta, ela estimula a gente a se esforçar um pouco mais, né? Porque se eu não tenho meta, o que eu vender, eu vendi, é muito fácil eu me entregar para o desânimo. Isso tá aqui também em várias perguntas, né? Eu não vou estar sempre animada, eu não vou estar sempre motivada, sabe? O sucesso do meu negócio não depende de motivação, depende de eu fazer o que eu tenho que fazer mesmo quando eu não estou com vontade. Depende de comprometimento com o negócio, depende de disciplina. Então, saber que eu tinha um número para alcançar, para mim sempre funcionou dessa forma, né? Então, se tu esperar tá sempre a fim de trabalhar, eu acho que isso não existe, gurias. Eu acho que não tem uma pessoa no mundo, por mais que ela ame o que ela faz, que ela tá todos os dias muito a fim de trabalhar.
Eu acho que isso não existe. Mas a gente faz por quê? Porque a gente tem um compromisso. Assim como eu ia trabalhar na telefonia quando eu não estava com vontade de trabalhar, eu ia pro meu ateliê, venho pro meu ateliê trabalhar mesmo quando eu não tô com vontade de trabalhar. E mesmo assim a gente ainda tem que se esforçar, né? Tem dias que é um esforço, assim. Então não dá pra gente pensar que as coisas vão acontecer sempre com muita inspiração, sempre com muita motivação, sempre com muito entusiasmo, porque não é assim, sabe? O dia a dia, a realidade ali do negócio. Né? Tem dia que a gente vai estar super inspirada, super animada, tem dia que vai estar tudo fluindo bem, que tu faz um monte de coisa, nem vê o dia passar, mas tem dia que tu vai ter que começar assim, na garra, sabe? Na força do ódio. O que eu sempre fazia quando eu tava muito desanimada? Eu iniciava devagarinho, bem devagarinho. Eu vinha, eu cortava um tecido devagar, quase parando. Aí eu ia fazendo, e aí lá pelas tantas eu engrenava, sabe? Aí parece que a animação ia vindo. E é assim, não conheço outro jeito. A Lari perguntou onde eu vendo os meus produtos. Já falo sobre isso. Ó, a Daniela usa a estratégia de presentear. A Lilian já deu presentes. A partir deles teve encomenda. A Nex, sobre a agenda eu sempre faço de 1 a 30 do mês, mas estou recebendo sempre até o dia 7 do próximo mês. Você acha que posso alterar? Eu sempre faço de 1º a 30. O que fica para o próximo mês é previsão de entrada para o próximo mês. Tá? É assim que a gente faz um fluxo de caixa. A gente tem essa questão, dentro de um fluxo de caixa existe essa previsão de entrada que já é um dinheiro que a gente tem para receber que vai entrar naquele mês. Mas tem para receber do quê? Vem de fiado? Ou é cartão? O que que é? Porque vender fiado não é muito sustentável a longo prazo, né? A Karina, tô quase no desânimo. Sabe, que seus vídeos que me incentivam, porque tem dia que não vendo nada, dá uma tristeza. Vendas, gente, o segredo das vendas é se manter em movimento, é se manter em ação, é eu falar pro mundo. Às vezes ninguém sabe o que eu faço. Aí eu não tô todos os dias nas minhas redes sociais, ninguém sabe o que eu faço, eu não, sabe? E aí não tem como movimentar mesmo. Porque às vezes assim, ó, teu vizinho não vai comprar de ti, mas ele vai te indicar para alguém, sabe? Ah, às vezes, enfim, tem que existir esse movimento todos os dias. É que nem uma loja, eu vivo fazendo essa comparação. Uma loja para vender, né, para ter resultado, eles precisam abrir a loja todos os dias. Eles têm um compromisso ali de abrir e fechar sempre no mesmo horário todos os dias. Então a gente não tem, por exemplo, algumas de nós têm, mas nem todas têm um espaço para vender o produto num ponto físico. Então a gente tem que estar online todos os dias. A gente tem que estar mostrando o nosso produto na internet todos os dias. Ai, Carla, eu vou ficar repetitiva. Não, não vai, tá? Porque não é todo mundo que vai ver as tuas coisas, todas as tuas publicações. E às vezes a pessoa precisa mesmo ver várias vezes para depois decidir comprar. Então não vai, tá? É assim que todo mundo que vende na internet faz, não vai ser diferente contigo. Ó, Regina, fico desanimada sem encomenda, daí penso que vou fazer uma peça para postar e tal, mas aí desanimo. Gente, é isso, é por causa desse desânimo de não fazer as coisas porque eu tô desanimada que o negócio não engrena. Se eu não tenho encomenda, aí sim que eu tenho que ir pra cima, mostrar meu produto, postar, falar, insistir, sabe? Divulgar por todos os cantos. Porque se eu não tenho encomenda de algum lugar, essa encomenda tem que vir. E como é que essa encomenda vai vir se as pessoas não estão vendo o que eu faço? Aí eu desanimo, não posto, não vem encomenda, não... Aí eu não posto porque não tem encomenda porque eu não posto. Não dá, não tem como fazer negócio assim, gente. A gente tem que ter um pouco mais de autorresponsabilidade, um pouco mais de compromisso. Não é ânimo que a gente precisa para fazer um negócio, a gente precisa de compromisso, de disciplina, de fazer todos os dias o que precisa ser feito porque tem que ser feito, não porque eu tô com vontade de fazer. É assim que o negócio vai dar certo. É verdade. Hoje não trabalhei com entusiasmo, mas trabalhei, disse a Cleusa. Isso aí, Cleusa.
Máquina de cartão de crédito é necessário? Eu não tenho máquina de cartão de crédito, mas porque eu só vendo online. E até vou falar das vendas de produtos, mas para quem tem, por exemplo, faz feira, tem ponto físico, o cliente vai retirar com muita frequência, aí vale a pena ter. Depende da dinâmica do negócio. Ai, a Patrícia, sonhei que nós tínhamos nos conhecido pessoalmente no Laranjal, que maravilha! Que lindo, cara! Isso é possível, né? É um sonho que é muito possível. Lunéquias que retira no ateliê, deixo pagar 50% no ato e nunca vem no dia que termino, por isso acaba virando mês. Isso aí eu ensino lá dentro do curso de finanças, né? Isso é previsão de entrada para o mês seguinte. É assim que entra na planilha. A palavra é essa, compromisso. Precisamos administrar em nós isso. Sim, precisamos. Não conheço nenhum dono de negócio que tenha dado certo sem se comprometer com o negócio, né? Porque assim, ser dono de negócio é muito diferente do que trabalhar para alguém. Quando a gente trabalha para alguém, a gente tem alguém nos dizendo o que fazer, porque, né? Às vezes nem sabe o porquê que tá fazendo. Eu ia dizer por que fazer, mas não, porque nem sempre a gente sabe. Mas tem alguém ali, a gente tem horário para entrar, horário para sair, horário para almoçar, alguém nos dizendo o que a gente precisa fazer. Isso é ser funcionário de um negócio. Mas dono de negócio, gente, tem que se comprometer. Tem que ter um compromisso de fazer o negócio acontecer. Poxa, a vida não tá acontecendo, então o que eu preciso fazer? O que eu preciso, sabe, estudar? O que eu preciso fazer de diferente? O que eu não tô fazendo que eu tenho que fazer? Ou o que eu tô fazendo que eu não deveria estar fazendo? Sabe? Esse tipo de coisa a gente tem que, sim, analisar bem. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem uma muito engraçada aqui que eu quero responder. Será que não ter marido te ajudou? Às vezes penso que sim. Essa gente inventa cada coisa. Achei muito engraçado essa pergunta. Não necessariamente, tá? Porque, olha, eu fiquei os primeiros 3 anos do meu ateliê, eu iniciei meu ateliê, eu tava, né, num casamento, fiquei 3 anos do meu ateliê ainda naquela dilema lá, e assim, foi muito ruim pra mim, mas eu não desisti do meu negócio mesmo assim. Eu fiquei 3 anos com o ateliê. Ninguém fica 3 anos com o negócio dependendo do dinheiro para pagar as contas se não tá dando certo, senão eu já teria voltado a trabalhar em outro lugar. Então, o meu ateliê já tava fluindo bem, tava vendendo bem, só que a vida pessoal, assim, era... Que termo que eu vou usar para descrever, mas era péssimo. Tá? Então a minha vida, meu emocional estava sempre muito abalado, assim, com toda a situação, né? Tanto é que eu criei um planejamento para poder me separar e aí seguir meu caminho a partir dali. A partir dali, melhorou o fato de que o meu emocional, comecei a curar meu emocional com o tempo, não tinha mais toda aquela confusão, não tinha, né, mais aquele tumulto todo. Mas a responsabilidade financeira passou a ser só minha e só com a venda do meu negócio e eu morando em zona rural, com todos os empecilhos que eu tinha de estar lá naquele lugar, né? Mas superei, né? Eu lutei, fui lá, me esforcei, fiz tudo. Hoje eu estou num outro relacionamento que é muito diferente, né? É uma pessoa que sonha junto, que colabora. Esse cara sou eu. Então, se eu comparar, não é o estar num relacionamento ou não que ajuda ou atrapalha. É a pessoa, né? É a pessoa com quem tu tá. Aí tem que avaliar, né? Márcia, Carla, eu fiz um acordo com uma gestante conhecida da minha filha. Estou fazendo um kit para ela com bolsas maternidades e kit berço, fraldinha de boca, etc. Um total de 12 peças. Deixa eu ver se tem continuação aqui. Mas que tipo de acordo é? Muitos anos de CLT é difícil se enxergar como dona. Sabe que eu nunca tive essa dificuldade, porque eu desde a adolescência eu queria ter meu próprio negócio.
Então, assim, eu era adolescente ainda, eu já ia para as palestras de marketing, de administração, às vezes era palestras para o pessoal da faculdade no Senac, no Sebrae, não no Senac, e eu tava lá assistindo palestra. Então, é uma coisa muito minha, né? Eu sempre quis ter o meu próprio negócio. Eu era adolescente quando eu tive meu primeiro computador, aquela internet de escada, que eu tinha que esperar meia-noite para conectar, e eu já dizia para as minhas amigas que eu ia vender alguma coisa pela internet. Caracas. Então isso estava muito em mim. Então quando eu tive a oportunidade de realizar isso, mesmo com uma coisa que parecia tão simples, gente, porque quando eu iniciei eu tinha uma máquina Eugene 8 pontos, né? E só eu enxergava o meu sonho ali. Eu não tinha espaço para costurar, então era aquela função, tirava tudo da mesa da cozinha, colocava tudo na mesa da cozinha, né? Nem sonhava em chegar onde eu cheguei hoje. Mas eu assim, quando eu me vi naquela situação assim de poder, né, porque eu olhava para aquilo e na minha mente eu sabia que aquilo ali era o início de um negócio. Então eu já me via sempre assim como dona, sabe? Então uma coisa que já estava em mim. Eu acho que vai muito também disso, a gente trabalhar a nossa mente, né? Porque não é a nossa mente que nos governa. Ficou estranho isso, hein? Isso é filosófico, né? Não é as nossas emoções, talvez. Mas a gente tem que ser mais forte do que as dificuldades, sabe? A gente tem que... A gente pode mudar qualquer coisa a qualquer momento. Se até agora eu não me via como dona, a partir de hoje isso mudou. Eu sou dona do meu negócio, ponto final, sabe? Eu não tenho que esperar ninguém pra me dizer assim, tipo, nada. É a questão de a gente assumir isso. Né? Às vezes tem uma certa insegurança em assumir, mas a gente tem que trabalhar isso.